Meu nome é Lohane Whitmore e eu enterrei meu marido, com quem vivi por 45 anos, na última terça-feira. Durante a recepção depois do funeral, no meio das flores e dos livrinhos dobrados com a programação, eu nunca imaginei que o que mais ia me machucar naquele dia não seria a tristeza, mas sim a traição. Não foi a despedida que me destruiu. Foi o que eu ouvi quando achei que estava sozinha. Eu tinha saído escondida para uma salinha na funerária. Só queria uns minutos para respirar. Meus olhos ainda estavam inchados de tanto chorar. Minhas mãos ainda tremiam por ter deixado Henry, meu companheiro, meu porto seguro, partir. A porta abriu devagar, sem barulho. Eu me escondi no canto da sala, atrás de um vaso grande de plantas falsas. Não queria ser vista, e nem fui. Mas ouvi tudo. Precisamos seguir com isso, sussurrou uma voz em espanhol. Acelera a herança. Vou colocar a velha no asilo. Era Vanessa, minha nora. E a velha era eu. Depois, ouvi a voz do meu filho, Daniel, falando mais baixo. Vanessa, por favor, hoje não. Ela já tá sumida. Não vai aguentar. Eu congelei. Meu marido nem tinha sido enterrado há uma semana, e eles já estavam planejando me tirar do caminho. O que eles não sabiam é que Henry me disse uma coisa antes de morrer. Ele olhou bem nos meus olhos e falou: Lohane, eu cuidei de tudo. Na hora, achei que ele estava falando do funeral. Agora, já não tenho tanta certeza. O funeral foi bonito, se é que dá para usar essa palavra num momento tão triste. A capela de Santo André estava cheia. Henry foi diretor de escola por mais de 30 anos. Ele deixou um legado de bondade, organização e firmeza tranquila. Vieram colegas, ex-alunos, amigos e vizinhos. Eu fiquei de pé, firme, vestida de azul marinho, a cor que o Henry mais gostava em mim. Segurei forte a mão do nosso único filho, Daniel. Vanessa, a esposa dele, fez o papel direitinho. Estava com um vestido preto elegante, cabelo preso, maquiagem leve, cara triste na medida certa. Aceitava os pêsames com educação, com um olhar vazio que enganava quase todo mundo. Menos eu. Nos olhos dela tinha algo frio. Calculado. Quando o funeral acabou e todos foram para a salinha do lado tomar café e comer bolo, o peso de tudo caiu sobre mim. Eu me senti afogada em sorrisos forçados e orações baixas. Saí sem falar nada. Fui para aquela salinha silenciosa. Só queria 5 minutos. 5 minutos sozinha com a minha dor. Mas o que eu ganhei foi uma revelação que não consigo esquecer. Eles estavam armando minha saída. Não com carinho. Não por preocupação. Mas com pressa. Não era sobre mim. Era sobre dinheiro. Sobre a casa. Sobre a herança. Para eles, eu não era uma viúva de luto. Era um problema. Um peso. Uma mulher que estava atrapalhando. Mesmo assim, lembrei das palavras do Henry. Eu cuidei de tudo. Ele disse isso baixinho, segurando minha mão. Achei que era sobre os papéis do funeral. Mas agora, será que ele sabia? Será que ele previu tudo isso? Naquela noite, a casa parecia diferente. Era a mesma casa colonial de 2 andares onde moramos por quase 30 anos. Criamos o Daniel ali. Pintamos as paredes com nossas próprias mãos. Plantamos a magnólia no jardim da frente. Fizemos jantares de ação de graças, churrascos com os vizinhos, aniversário simples só nós dois e uma garrafa de vinho. Agora, a casa estava vazia. E fazia eco. Cada cantinho da casa parecia sussurrar que ele não estava mais ali. Fui andando pelos cômodos, ainda com a roupa do funeral. Passei a mão no encosto da cadeira preferida do Henry. O cardigã dele ainda estava pendurado na porta. Os óculos de leitura ainda estavam no criado mudo. O livrinho de palavras cruzadas que ele não terminou estava ali, na mesa de centro. A caneta ainda estava em cima da última palavra que ele nunca conseguiu completar. Não mexi em nada. Não tive coragem. Acabei voltando pro nosso quarto e sentei na beira da cama. O silêncio era pesado, mas minha cabeça não parava. As palavras da Vanessa ficavam voltando. Acelera a herança.
Ela já estava pensando em vender a casa. Estavam falando de me mandar embora como se eu fosse um móvel velho. E nem tinha passado uma semana ainda. E aí me lembrei do Henry. Lembrei da voz dele, dos olhos dele, quando me disse para não me preocupar. Agora eu tinha certeza, ele sabia de alguma coisa. A gente conversou sobre dinheiro antes do fim. Em um dos momentos mais claros dele, Henry segurou minha mão e disse: Lorraine, escuta. Eu cuidei de tudo. Você vai ficar bem. Confia em mim. Na hora, eu só balancei a cabeça. Estava muito triste para perguntar o que ele queria dizer. Mas agora, com Daniel e Vanessa rondando feito urubus, aquilo parecia menos um consolo, e mais um aviso. Um tipo de proteção silenciosa que ele deixou para mim. Algo que eu ainda não sabia onde estava, mas que precisava encontrar. Na manhã seguinte, a campainha tocou um pouco depois das 10 da manhã. Eu não esperava ninguém. Abri a porta e lá estava ela, Vanessa. Toda arrumadinha, como sempre, segurando uma travessa e sorrindo. Bom dia, Lorraine, ela falou com doçura. Trouxe uma torta de frango para você. Sei como é difícil cozinhar só para uma pessoa. Forcei um sorriso. Muito gentil da sua parte. Entra. Ela passou por mim como se estivesse em casa e foi direto para a cozinha. Colocou o prato na pia e já começou a abrir os armários. Deixa eu te ajudar a organizar um pouco, disse ela, mexendo no armário de temperos. Essa cozinha é ótima. Ela parou um pouco, procurando uma palavra que não soasse mal. Só um pouco, bagunçada. Aquele armário foi um presente do Henry. Ele fez com as próprias mãos pro nosso aniversário de 30 anos de casados. Medidas certinhas, prateleiras do jeito que eu precisava, bem do lado do fogão. Ele ficava tão orgulhoso quando me via organizando meus temperos ali. Eu me viro muito bem nessa cozinha há 30 anos, respondi, com um tom mais firme do que eu queria. Vanessa deu uma piscada, surpresa. Mas logo voltou ao sorriso educado. Claro que sim. Só pensei que, agora que você está sozinha, tudo pode ser mais difícil. Agora que estou sozinha. Agora que estou fraca. Essa era a verdadeira mensagem, escondida atrás daquela falsa gentileza. Ela puxou um panfleto brilhante da bolsa. Daniel e eu estávamos conversando. Tem uma comunidade de idosos linda a 20 minutos daqui. Apartamentos privativos, médico, comida pronta. Não estou pronta para sair da minha casa, Vanessa, falei com calma. Ninguém tá dizendo isso agora, ela respondeu rápido, dando um passo para trás. É sempre bom se planejar com antecedência. Mas dava para ver nos olhos da Vanessa. Ela não estava pensando no meu bem-estar. Ela queria controle. E eu não ia entregar isso para ela. Assim que ela saiu, fui direto pro telefone. Só tinha uma pessoa em quem eu confiava de verdade para me dar clareza. Dr. Miles, nosso médico de família há mais de 20 anos. Ele já tinha me acompanhado em várias cirurgias e esteve ao nosso lado quando o Henry começou a piorar. Sempre com aquele jeito calmo de quem é mais que um médico, é um amigo. Ele atendeu no segundo toque. Lorraine, ele disse com a voz quente. Como você tá? Tô levando, respondi com sinceridade. Mas tô ligando por um motivo. O Henry chegou a falar com você sobre mim? Sobre o que ele queria pra mim depois que partisse? Ficou um silêncio por alguns segundos. Sim, disse o Dr. Miles, com cuidado. Ele falou. Sentei devagar, com o coração acelerado. Ele me pediu para avaliar se você tem condições de continuar morando sozinha, o médico explicou. Ele estava preocupado que alguém pudesse tentar te tirar de casa antes da hora. Minha garganta apertou. E o que você achou? Que não tem motivo para se preocupar, ele respondeu com firmeza. Você tá com a saúde muito boa para sua idade, Lorraine. Sua mente tá clara, seu corpo tá bem. Não tem nenhum motivo médico para você sair de casa. Pelo menos, não agora. Soltei o primeiro suspiro de alívio daquele dia. Você poderia escrever isso para mim? Perguntei, já imaginando a resposta. Claro, ele disse.
O Henry me pediu para preparar essa carta, só por segurança. Já está pronta. Mesmo nas últimas semanas de vida, Henry ainda estava cuidando de mim. Pensando no que podia acontecer. Querendo ter certeza de que eu teria como me defender quando ele já não pudesse mais. Eu entrego essa carta para você ainda hoje, prometeu o Dr. Miles. Quando desliguei o telefone, olhei pela janela da cozinha. O jardim que eu e Henry criamos juntos estava ali, firme. Que eles tentem. Eu não estava sozinha. Na manhã seguinte, vi o carro da Vanessa na garagem de novo. Mas dessa vez, ela não estava sozinha. Daniel saiu do carro com uma pasta debaixo do braço. Os dois vieram com sorrisos ensaiados. E aquilo já me deixou em alerta. Eles estavam prontos para insistir. Mas o que eles não sabiam, é que eu também estava. Preparei café antes, com calma, e os recebi com uma tranquilidade que até me surpreendeu. Mãe, começou Daniel, sentando na poltrona velha do Henry. Queríamos conversar com você sobre algumas coisas práticas. Claro, eu disse, servindo o café. Eu também andei pensando em coisas práticas. Vanessa se sentou na beirada do sofá, cruzou as pernas, com o folheto na mão. Pesquisamos uma comunidade maravilhosa, ela começou. Tem lista de espera, então é bom garantir a vaga cedo. Antes que ela pudesse continuar, eu levantei a mão com calma. Na verdade, chamei uma pessoa para se juntar a essa conversa. Vanessa franziu a testa. Quem? Como se fosse combinado, a campainha tocou na mesma hora. Fui abrir a porta e lá estava Sandra Blake, a ex-enfermeira do Henry. Ela tem uns 50 anos, olhar atento e gentil. Cuidou do Henry nos últimos meses de vida. Também foi uma das únicas pessoas que viu o quanto a Vanessa quase não ajudou naquele tempo. A Sandra veio para dar uma opinião profissional, falei enquanto voltávamos a sentar. Ela conhece minha saúde melhor que qualquer um, fora o Dr. Miles. Vanessa se mexeu na cadeira, desconfortável. Daniel, Vanessa, comecei. Eu agradeço a preocupação de vocês. Mas eu já falei com o Dr. Miles. Ele me deu um documento dizendo que eu estou em boas condições de viver sozinha. Entreguei a carta para o Daniel. Ele leu e seus olhos se arregalaram. Vanessa ficou calada, mas eu vi o maxilar dela se apertar. Pela primeira vez, ela entendeu que eu não ia sair calada. O clima ficou tenso por alguns segundos. Até que a porta da frente se abriu de novo. Vovó, chamou uma voz. Era Lily, minha neta. Ela entrou na sala com a mochila pendurada num ombro e a trança longa por cima do moletom. Parou e olhou pra gente, tentando entender o que estava acontecendo. Tô atrapalhando alguma coisa? Ela perguntou. De jeito nenhum, querida, respondi firme. Estamos só tendo uma conversa em família. Lily entrou devagar, sentindo que o clima estava estranho. Conversa sobre o quê? Daniel olhou para Vanessa, que desviou o olhar. Estamos falando sobre a situação da sua avó, ele disse. Lily franziu a testa. Situação como assim? Sua mãe acha que eu ficaria melhor morando numa casa de repouso, expliquei, com calma. O quê? Lily quase gritou. Isso é um absurdo, vovó. Você me ensinou a fazer lasanha do zero no fim de semana passado. A voz da Vanessa ficou dura. Lily, decisões de adulto são mais complicadas do que parecem. Eu não sou mais criança, mãe, Lily respondeu. E a vovó não é uma velha fraca, não. Meu coração se encheu de alegria. Desde que o Henry morreu, Lily vinha me visitar mais. Às vezes a gente conversava, outras vezes só ficava em silêncio. Mas ela sempre vinha com carinho, respeito e atenção. Sentindo a tensão no ar, Sandra falou. Lily, vem me ajudar a pegar os biscoitos na cozinha? E as duas saíram da sala. Daniel então se inclinou para frente. Mãe, eu só quero o melhor para você. Eu sei que quer, falei, pegando a mão dele. Mas o melhor para mim é continuar aqui, na minha casa, com. Os apoios já estavam no lugar. Henry e eu tínhamos conversado sobre isso antes dele partir. A gente estava tranquilo. Daniel balançou a cabeça devagar, como se estivesse dividido entre dois sentimentos.
Olhei para a cozinha, onde Lily dava risada com a Sandra, e percebi que eu não estava mais lutando sozinha. O escritório da Alper Associates não mudava nunca. O mesmo carpete vinho, os mesmos quadros de paisagem, a mesma recepcionista com voz calma e cabelo grisalho. Mas dessa vez, eu estava sozinha. Sem o Henry segurando minha mão. Vanessa olhava o relógio a cada minuto. Daniel fingia ler uma revista, mas dava para ver que ele não estava prestando atenção. Vai demorar muito, Vanessa murmurou. Daniel respondeu baixinho, olhando para mim. A porta se abriu. Senhora Whitmore, Daniel, Vanessa, o Sr. Alper está pronto para vocês. Seguimos o advogado até a sala dele. Nos sentamos em volta de uma mesa grande de reuniões. O Sr. Alper, com um terno cinza elegante, me cumprimentou com um gesto caloroso e respeitoso. Antes de tudo, sinto muito pela sua perda, Lorraine. Henry não era só um cliente. Era um amigo. Obrigada, respondi baixinho. Ele abriu uma pasta na mesa. O testamento do Henry é bem direto, começou. Lorraine, como esposa, você herda a casa na Vila Grove Lane, número 71, com tudo dentro. As contas conjuntas já estão no seu nome. Também tem um seguro de vida em que você é a única beneficiária. Vanessa se mexeu na cadeira. Além disso, continuou o advogado. Tem uma conta de aposentadoria avaliada em mais ou menos $450 mil. E você também é a beneficiária principal. Daniel só assentiu, sem parecer surpreso. Mas então o Sr. Alper virou a página e fez uma pausa. Existe uma cláusula especial que o Henry adicionou 3 meses antes de falecer, sobre a casa. Me ajeitei na cadeira. Se Lorraine for pressionada, forçada ou tirada da casa contra a vontade dela, e sem recomendação escrita de 2 médicos independentes dizendo que ela não pode mais viver sozinha, a casa não vai para o Daniel. Em vez disso, a casa será vendida e o dinheiro será doado para a Fundação de Pesquisa do Alzheimer, em homenagem à mãe do Henry. A sala ficou em silêncio. Eu senti o choque da Vanessa atravessar a mesa. Ela agarrou o braço da cadeira com força. Isso é um absurdo, ela sussurrou. Mas o Sr. Alper não se abalou. Esses eram os desejos do Henry. E tudo foi assinado legalmente. Ele estava com a mente clara. Henry viu que isso podia acontecer. E quis garantir que eu estivesse protegida. Então o Sr. Alper tirou 2 envelopes da pasta. Mais uma coisa, disse ele, com a voz mais suave. Henry deixou cartas pessoais. Uma para você, Lorraine, e outra pro Daniel. Ele me entregou a minha. Meu nome estava escrito na letra do Henry. Segurei o envelope com cuidado, prendendo a respiração. E para mim? Vanessa perguntou, com a voz tensa. O advogado balançou a cabeça. Sinto muito. Não tem nenhuma carta endereçada a você. Os lábios dela se fecharam numa linha dura e amarga. Guardei o envelope na bolsa sem abrir. Queria ler sozinha. Lá fora, no estacionamento, Vanessa se virou bruscamente para Daniel. Ele fez isso de propósito. Me escolheu como alvo. Essa cláusula foi só para me irritar. Daniel ficou calado. Parecia confuso, dividido. Eu não esperei. Vou para casa. A Lily vai passar lá depois para me ajudar a arrumar as coisas do Henry. Posso te levar? Daniel se ofereceu, por costume. Tudo bem, falei, com um sorriso meio forçado. Eu dirijo sozinha. Ainda posso fazer isso. Não foi para provocar, foi só a verdade. Mas Vanessa fez uma cara como se eu tivesse dado um tapa. De volta em casa, preparei uma xícara de chá de camomila e sentei na cama. Fiquei ali sentada, cercada pelo cheiro da loção pós-barba do Henry e pelo rangido suave do chão velho. Então abri o envelope. Minha querida Lorraine. Se você está lendo isso, é porque eu já me fui, e eles já começaram a aparecer. Eu sei como a Vanessa fala quando acha que ninguém está ouvindo. Fiz tudo o que pude para te proteger. A gente pode até se dobrar, mas não quebra. Você é mais forte do que imagina. Com todo o meu amor, agora e sempre. Henry. Apertei a carta contra o peito e chorei.
Mas dessa vez, não eram lágrimas de medo. Eram lágrimas de força. 2 dias depois, a tempestade chegou. Vanessa apareceu de repente, sem avisar, com a voz seca e o olhar duro. Lorraine, precisamos conversar sobre o testamento. Achei que a gente tinha combinado de dar um tempo, respondi calma, encostada no balcão da cozinha. Eu não posso ficar parada enquanto o futuro da minha família é destruído por uma cláusula, ela disse. Virei para olhar bem nos olhos dela. Não foi para destruir nada. Foi para me proteger. Se proteger de quê? Ela rebateu, irritada. De mim? Da sua própria família? Fiquei em silêncio. Às vezes, o silêncio diz tudo. Ela começou a andar de um lado para o outro. Você sabe quanto essa casa vale hoje? Daniel e eu estamos tentando planejar a faculdade da Lily, nossa aposentadoria. E eu só quero viver em paz, cortei. Na casa que dividi com meu marido por mais de 30 anos. Vanessa parou. Ficou me olhando com raiva. Isso é egoísmo, Lorraine. Você está usando sua dor como escudo. Minha voz ficou baixa, mas firme. Não estou usando dor. Estou usando meus limites. E isso não é egoísmo. Nesse momento, a porta da frente fez barulho ao abrir. Daniel entrou com uma sacola de compras. Olhou para nós, desconfiado. O que está acontecendo aqui? Abri a boca para responder, mas antes disso a voz da Lily ecoou lá de cima. Eles estão brigando porque querem forçar a vovó a ir para um asilo, para poder vender a casa. O rosto do Daniel ficou pálido. Vanessa, isso é verdade? Ele perguntou. Ela hesitou. Eu só estava vendo possibilidades. Ele colocou as sacolas no chão, devagar. O ar na sala ficou pesado. Eu respirei fundo e falei com calma. O que a gente precisa é de sinceridade. Chega de conversas cochichadas. Chega de ligações sobre venda de imóveis quando vocês acham que eu não estou ouvindo. Lily desceu as escadas e veio pro meu lado. Eu vou ficar aqui com a vovó, ela disse. E se você continuar com isso, vai perder mais do que uma casa. Pela primeira vez, Vanessa não soube o que dizer. O poder tinha mudado. E todo mundo ali sabia disso. Nas semanas que vieram depois, tudo ficou diferente. Mais leve. A casa passou por pequenas mudanças, mas nada que tirasse a alma dela. Colocaram um corrimão no corredor, um colar com botão de emergência, que eu não me importava de usar, e a lavanderia foi movida pro andar de baixo. Ainda era minha casa. Só que um pouco mais preparada para os anos que viriam. Lily se mudou oficialmente pro quarto de hóspedes no dia seguinte à formatura do ensino médio. Ela trouxe alegria, música alta e livros abertos espalhados pela mesa de jantar. À noite, a gente sentava na varanda que o Henry construiu, a gente sentava na varanda, vendo os vagalumes piscando no jardim que o Henry tinha plantado. O Daniel começou a vir mais vezes, sempre sozinho, sem a Vanessa. Ele me ajudava a podar as plantas, consertar coisas soltas pela casa e ficava comigo até bem depois do pôr do sol. Uma noite, ele finalmente falou o que eu já via no rosto dele fazia semanas. A carta do papai me fez pensar, ele disse calmo. Pensar em quem eu tenho sido. Em como eu deixei outra pessoa falar por mim. Segurei a mão dele. Você não precisa sentir culpa. Só ame. Você ainda tem tempo para se defender e falar o que sente, Daniel. Ele assentiu, com os olhos cheios de lágrimas. A Vanessa ficou distante. Ainda era educada, mas fria, fechada. Ela sabia que o testamento não podia ser mudado. E com a Lily morando comigo, ela já não mandava em nada. Mas, para ser sincera, eu já nem pensava mais nela. Pela primeira vez em meses, eu não acordava esperando briga. Eu acordava com o cheiro do café, com a Lily cantarolando pelo corredor e com a paz de saber que protegi minha casa. Eu me protegi. No aniversário de morte do Henry, fui sozinha visitar o túmulo dele. Levei margaridas frescas, as que ele mais gostava, e a carta que ele me deixou, já meio desgastada de tanto que eu li. Cheguei perto da lápide, coloquei as flores e sussurrei. Você estava certo. Eu me dobrei, mas não quebrei.
Na volta pro carro, sim, ainda dirigindo, obrigada, senti algo que fazia tempo que eu não sentia, paz. Não era sobre os outros me aceitarem. Era uma paz minha, de dentro. Naquela noite, eu e a Lily jantamos no quintal. O céu estava lilás, os grilos faziam barulho e ela falava animada sobre um evento na faculdade que queria ir. De repente, ela parou e perguntou: Você já se arrependeu de não ter vendido a casa? Eu sorri. Nem por um segundo. Ela também sorriu. Que bom. Porque eu adoro morar aqui. Aí ela completou, com um olhar travesso. E isso deixou a mamãe louca. Eu dei risada. Daquelas risadas soltas, gostosas, sem culpa. Talvez a Vanessa ainda tente de novo algum dia. A vida gosta de testar nossos limites. Mas agora eu encontrei minha voz. Eu defendi meu espaço. E aprendi que, às vezes, o jeito mais quieto de resistir, é também o mais forte. Eu sou Lohane Whitmore. E eu ainda estou aqui. De pé,